Então, vamos dando sequência, tá? Que eu estava falando. Então, esses modelos relacionados à tabela periódica, eles foram mudando, né? O próximo modelo conhecido, né, a próxima nova tabela periódica foi realizada por Mendeleev. O que ele fez? Ele organizou esses elementos químicos também em massa atômica, tá? Dos elementos. E é super interessante que ele conseguia prever alguns elementos químicos. Por exemplo, ele deixava na tabela periódica interrogações, porque aqueles elementos não foram descobertos ainda, mas ele previa número de massa, densidade, ponto de fusão, e ele acertava. Então, algumas vezes, exemplo dessa tabela aqui mesmo, ele acertou. Então, ele conseguia prever. Mas é, a última tabela, ela foi realizada por, mostrar aqui vocês, nesse aqui, ela foi realizada por Moseley, e ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, que é a tabela periódica que nós trabalhamos hoje. Ela apresenta 118 elementos químicos, né? Estão organizadas em ordem crescente de número atômico, extremamente importante. Quero que vocês lembram, né, que o número atômico é como se fosse a identidade de cada elemento químico, certo? E a gente vai trabalhar agora as principais características da tabela periódica. Nós vamos começando falando aqui então sobre período, tá? O período, ele se encontra nas linhas, né? Nas colunas e linhas nós temos o período horizontal, tudo bem? Nós temos 7 períodos. E o período, ele representa o número de camadas. Então, nós temos da camada 1 até a camada 7. Então, são números de camadas, tá? Ou seja, os elementos que se encontram na minha primeira camada, quer dizer que esses elementos vão ser o quê? Vão ter uma única camada eletrônica, né? Se encontram na segunda camada, duas camadas. Na terceira camada, ele vai ter a camada KLM. Na quarta camada, KLMNP. Ou seja, número de período representa o número de camada na distribuição de elétrons. Tudo bem? O número de grupo, o grupo ele está na vertical. Nós temos 18 grupos ou famílias, e muito importante chamar a atenção que esses elementos aqui, família 1A, 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, essas famílias apresentam nomes específicos e nós vamos estudar um pouquinho lá na frente, tá? Mas então aqui nós temos família A, né? E aqui no meio, nós temos a família B, tudo bem? E aí, a família B ela é conhecida como 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aqui, eles agruparam 3 colunas, porque são características semelhantes, 1B e 2B. Prenda, por que 1B e 2B? Porque na numeração, aqui ficou 11. Então, para não ficar mais complicado, eles colocaram aqui 1B e 2B. Tudo bem? Mas o que é mais importante lembrar é que os elementos que se encontram na mesma família, né, no mesmo grupo, eles apresentam características semelhantes. Tudo bem? Então, os elementos da família 1A têm características semelhantes entre eles, família 2A tem características semelhantes entre eles, família 3A e assim sucessivamente, tá? Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora eu quero que vocês prestem atenção que aqui eu tenho o A e B. Gente, o A e o B aqui é como se estivesse saindo uma caixinha cheia de elemento químico de dentro da tabela periódica. Ficaria muito complexo de entender e a tabela periódica ficaria extremamente extensa se os lantanídeos tivessem aqui e os actinídeos estivessem aqui. Então é como se tivesse uma caixinha e eles aparecessem aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos seguir. Outra característica extremamente interessante é a maneira tradicional de enumerar. Lembra lá? Então, o grupo ele é numerado de 1 até 18, porque nós temos 18 grupos e temos 7 períodos. Mas existe outro nome para dar também esses elementos. Nós chamamos esses elementos que estão aqui de rosa mais claro de elementos representativos. Esses elementos são os elementos da família A. Esse rosa mediano nós chamamos elementos de transição externa, tudo bem? Aqui não está falando elemento de transição externa, mas ele é reconhecido assim. Elemento de transição externa, família B, né? E esses dois, mais com o rosa mais escuro aqui, são chamados de elementos de transição
interna. Então, nós temos que guardar onde esses elementos estão e qual o nome desses elementos. Tudo bem? Então, de novo, elementos representativos, família A. Família B serão os elementos de transição externa e os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos. Tranquilo? E aí, a gente chega numa parte super interessante que vocês já sabem as características desses metais e não metais, eu tenho certeza, eu vou só relembrar. É que a tabela periódica, ela é basicamente composta por metais. Olha essa parte rosa clara. Isso tudo aqui é metal. Então, a tabela periódica é basicamente composta de metais. E quais são as principais características dos metais? Nós temos, eles são aqui, sólidos, em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido, tá? Sólido, conduzem bem calor e eletricidade. O que mais? Possuem brilho, né? São dúcteis, são maleáveis, certo? Essas características nós estudamos. Essas são as principais características de quem? Dos metais. E os semimetais? Os semimetais, gente, são elementos dessa escadinha aqui que eles se comportam tanto como metais e como não metais. Então, ele vai se comportar como os dois, certo? E aí, o fato de eles se comportarem como os dois, ele vai ter característica tanto do metal quanto do não metal. Mas eu quero chamar a atenção por um simples fator. Os semimetais, eles são bons condutores de eletricidade e de temperatura, né? De calor, né? Mas, no entanto, o que acontece? Os metais são os melhores, tá? Então, é por isso que falam semimetais, se comportam como os dois, tá? E aí nós temos os não metais, que eles não conduzem eletricidade, não são bons condutores de calor, não possuem brilho. Nós podemos encontrar tanto como forma sólida, líquida e gasosa, os três estados, né, físicos da matéria, não são dúcteis, não são maleáveis. Então, tudo que o metal é, o ametal ou não metal ele vai ser. Então, é o contrário, né? Certo? Vamos seguir. E a gente entra numa parte extremamente importante. Lembra que eu falei que a família A ela vai ter nomes específicos? Tem que prestar muita atenção, tem que resolver exercício para a gente poder conhecer a tabela periódica. Não tem como a gente trabalhar com a tabela periódica sem resolver exercícios. E é o que eu vou propor a seguir, tá? Mas vamos conversar sobre isso aqui. Vou passar. Então, a gente fala que a família 1A, a primeira coluna aqui, é chamada de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Nós pulamos, né, que a família A ela continua do outro lado da tabela, e nós chamamos família do boro, família 3A, família do carbono, família 4A, família do nitrogênio, família 5A. Essas três famílias aqui, elas apresentam o nome do primeiro elemento. Então, se você pega a sua tabela periódica, analisa. Qual que é o primeiro elemento aqui? Boro. E o daqui? Carbono. E o daqui? Nitrogênio. Então, apresenta o nome deles. Aqui a 6A é chamada de calcogênio, 7A, halogênio, 8A, mas mais usualmente chamada de grupo 18 ou zero, é conhecido como gases nobres. Todos esses elementos aqui eles são gasosos, tá? Gases nobres, é por isso que tem esse nome. Então, nós temos aqui no meio, né, os metais de transição, tudo bem? Que é a família B. Temos aqui nas duas caixinhas, né, lantanídeos e actinídeos. Tudo bem? Tranquilo? A atomicidade do elemento, isso aqui eu peguei uma curiosidade. Por exemplo, existem alguns elementos que você vai achar ele disponível com um único átomo. Por exemplo, o hélio, você vai achar ele só um átomo. O NS vai achar só um átomo, argônio só um átomo, todos os elementos que são lá dos gases nobres, você vai achar ele monoatômico, ou seja, um átomo. Agora, por exemplo, hidrogênio, você acha só H para poder usar? Disponível? Não. Você vai usar H2. Nitrogênio, você usa N2. Oxigênio, você acha disponível O2. Então, os elementos, eles podem ter uma constituição diferente de número de átomo para achar disponível, tá? Na tabela periódica, é claro que a gente representa um único átomo só, né? Para a gente ver as características, mas eu quero que vocês entendam que naturalmente isso pode mudar, tá? Outra característica extremamente importante são relacionadas aos estados físicos da matéria. A maioria da tabela periódica é sólida, porque a maioria da tabela periódica é metal, e geralmente metais são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, olha ele aqui.
Tudo bem? Então, o mercúrio ele é líquido a temperatura ambiente e os gases são fáceis de guardar demais. Por quê? Todos os gases nobres, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro são gasosos. Tudo bem? Tranquilo? Outra característica bem interessante é que a maioria dos elementos da tabela periódica eles são naturais. Os últimos elementos eles são artificiais. E cada dia que passa fica mais difícil encontrar um novo elemento químico para ser estudado na tabela periódica. Tudo bem? Fica mais complicado, fica mais difícil, tá? Quando a gente chega aqui no final, eu peguei esse mapa mental, gente, porque a tabela periódica é assim. Se você não sentar, não pegar a tabela periódica, não resolver exercício, não estudar a tabela, não ter curiosidade sobre a tabela, você não vai guardar os nomes das famílias. Principalmente, por exemplo, família 1A, família 2A, metais alcalinos terrosos, família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio, gases nobres. Esses nomes a gente só guarda se a gente dedicar, estudar. Então, agora vocês estão totalmente aptos para resolverem os exercícios da página 71 a 76. E com essa aula, a gente consegue finalizar o conteúdo 1, tudo bem? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nossa próxima aula de ciências, tá? No ano. Nós vamos começar a aula com correção de exercício e, em seguida, nós vamos falar sobre ligação química, tá? Tu tem três dias de guias que já está falando sobre ligação química, mas nós vamos falar na próxima aula. Eu quero que vocês assistam a videoaula com carinho, resolvam os exercícios que eu propus e, se der tempo, por favor, leiam o guia também, tá? Sei que nós vamos falar sobre a ligação química daqui a uns dias, mas é interessante a gente ler a matéria do guia que vocês já vão entrando no assunto de ligações químicas, viu? Só para finalizar, eu quero que vocês vão para mim na página 49 do nosso livro didático do volume 1. E vou passar o gabarito para vocês de algumas questões e nós vamos comentando para finalizar a aula de hoje, certo? Então vamos lá, exercício 1, página 49. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Por que isso aconteceu? É claro que com o passar do tempo foram descobrindo novas características. Aí é claro que é necessário compreender melhor um novo modelo. Então, por isso que esses modelos eles foram fazendo o quê? Mudando, porque foram surgindo novas características, certo? Número 2. É para julgar os itens como verdadeiros ou falsos, né? Vamos lá? Letra A. Para Thomson, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, composta de cargas positivas e negativas. Quem que falava que era maciça e indivisível é Dalton e não Thomson. Então, primeira opção, falsa. B. Com o modelo de Dalton, já se podia perceber a existência de substâncias formadas por partículas constituintes de átomos iguais ou diferentes entre si. Verdade, isso é um dos postulados de Bohr. Lembra que a gente estava estudando sobre os postulados de Bohr? Se tiverem dúvida, volta lá e revê, porque isso é um dos postulados. C. Para Dalton, os átomos eram menores partículas que compunham a matéria? Verdade. D. O modelo de Thomson estabelecia que os prótons, que eram partículas com cargas elétricas positivas, e nêutrons, partículas sem carga elétricas, formavam o núcleo do átomo. Desde quando Thomson falou de nêutrons? Thomson não cita nêutrons, não. Então, essa opção está falsa. Para Thomson, os elétrons, partículas com carga elétrica negativa, estavam incrustados no átomo, uma esfera uniforme carregada positivamente. Completamente correta a letra E aí, um resuminho até do modelo atômico de Thomson. Tudo bem? Vamos para 3. A 3, vocês deveriam classificar as substâncias se eram simples ou compostas. Lembra que a gente trabalhou na sala de aula? Que quando a substância ela é simples, ela vai ser constituída apenas de um elemento químico. Então, fácil demais, né? Estava falando de oxigênio. Então, é um número de elemento químico 1, número de átomos 2 átomos, e a classificação simples. Letra B, estava falando da molécula de H2O. Nós sabemos que o número de elementos químicos dessa molécula são 2, né? Hidrogênio e oxigênio. O número de átomos são 3, porque são 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e a classificação composta. Por último, uma molécula de glicose, C6H12O6. Essa molécula ela apresenta 3 elementos químicos
carbono, hidrogênio e oxigênio. E o número de átomos? Aí seria só somar, né? 6 carbonos, mais 12 hidrogênios, mais 6 oxigênios, 24 átomos e é uma composta também. Correto? A questão 4, vocês deveriam analisar, né? A composição dos sistemas e analise os quatro sistemas em que os átomos estão representados por bolinhas de cores diferentes e responder, né? Então, cada quadrinho representava uma situação. Aí vocês deveriam preencher. Por exemplo, completar a tabela, né? Aí ficava sistema 1, 2, 3 e 4. Vamos falar lá do sistema 1. Qual que é o número de moléculas do sistema 1? 4. O número de substâncias são 2. E o número de substância composta? 0. No sistema 2, o número de moléculas? 4. Número de substâncias simples? Nenhuma. Número de substâncias compostas? 3. No sistema 3, número de moléculas? 4. Número de substâncias simples? 1. Número de substâncias compostas? 0. No sistema 4, número de moléculas foram 3 moléculas, número de substâncias simples? Nenhuma. E o número de substâncias compostas? 1. Tudo bem? Essa questão a gente discute na sala de aula direitinho, que eu preciso de mostrar alguns detalhes para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tudo bem? Aí a letra B, ele fala assim, quais sistemas contêm substâncias simples? A resposta era sistema 1 e 3. C, quais sistemas contêm substâncias compostas? Aí a resposta era 2 e 4. A D perguntou, há alguns desses sistemas a representação de uma mistura de substância? Qual ou em quais? Sim, e o sistema 1 e 2 são constituídos por misturas de substâncias. E a E, em quais sistemas temos representação de somente uma substância? No sistema 3 e 4 é a resposta, pois são formados por um único tipo de substância. Essa questão 4, vocês deveriam analisar direitinho o desenho e fazer a interpretação, tá? A aula finaliza por aqui, tudo bem? Depois a gente vai corrigir os 2 exercícios que eu pedi, o exercício 5 e 7 a gente corrige na próxima aula, antes de começar a falar de ligação química. Eu espero que todos estejam bem, que estejam acompanhando o material com muita cautela, com muita dedicação. Já já nós estaremos todos unidos e nós vamos dando sequência nas aulas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.